Para quem vive fora da bolha de investimentos, essa sigla CDB, ela pode ter surgido só depois do escândalo do Master, né? Mas ele é um instrumento bancário que existe há décadas. A gente conversou com o economista César Bergo, que é professor de mercado financeiro na UNB, para que ele nos explique melhor o que é que significa esse título de renda fixa e por que ele está no centro do caso Master e agora do Digimais. Nos últimos dias, nós temos ouvido falar sobre CDBs, CDIs, né? Sobretudo as irregularidades cometidas por alguns bancos no mercado. Então é importante que o cidadão, o consumidor, o investidor tenha conhecimento exatamente do que são esses produtos. Um banco, ele tem na sua carteira alguns títulos para captar recursos e para poder fazer os seus empréstimos. Então ele emite títulos, capta recursos e assim ele pode fazer os seus empréstimos. Na esteia dessas questões, você tem agora a recente apuração com relação ao Banco Master, o Banco Digimais. O que aconteceu? Na verdade, houve uma operação em que a oferta do certificado de depósitos bancários, que é um título que o banco oferece no mercado, mediante uma taxa, então o investidor vai e recebe esses recursos. Até R$ 250 mil, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Pode ser pessoa física, pessoa jurídica, investir nesses títulos. E o outro, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro Interbancário, conhecidos como CDIs, são títulos negociados só entre bancos, entre instituições financeiras, chamado overnight, títulos de curto prazo. Por quê? O banco tem uma necessidade de capital no final do dia, ele vai e pede dinheiro emprestado aos outros bancos. Quando os bancos começam a entender que esse banco está em dificuldade, esse banco está tomando muito CDI no mercado, reduz a oferta desse recurso. E o banco, então, lança a mão de criar e oferecer ao mercado o chamado certificado de depósitos bancários. E aí que está a questão, porque quanto maior a taxa oferecida para essa captação, maior é o risco, porque o banco está em dificuldade. Ele precisa de capital para fazer rolar as suas operações. Então, muitas vezes, essas operações não são operações regulares, né? Então, acaba sendo uma bola de neve e esse banco fica em grandes dificuldades, né? Então, as operações começam a verificar que o banco começou a inchar seus ativos para obter recursos no mercado, começa a oferecer taxas de CDBs acima de 110%. Então, o investidor acaba comprando esse título, pode ser através do próprio banco ou através de outras plataformas de investimentos que oferecem. E o risco é muito alto. Nós estamos vendo aí no caso do Banco Master, né, grandes pessoas tiveram que, ou grandes investidores, tiveram que buscar recursos junto ao Fundo Garantidor de Crédito. E assim também com relação ao Digimais, nessas operações que estão sendo apuradas pela Polícia Federal. Obviamente, dois produtos muito importantes, largamente utilizados no mercado financeiro, tanto o CDB como o CDI. Lembrando, o CDB pode ser negociado com pessoa física, jurídica, investidor comum. É um título de renda fixa, negociado inclusive em bolsa também. É um título garantido pela própria instituição. Então, o investidor tem que olhar exatamente o conceito, né, de crédito da instituição antes de fazer esse investimento e não correr riscos. Obviamente, até 250 mil tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas também demora para receber esse dinheiro. Então, cabe ao investidor, tanto pessoa física como jurídica, verificar a qualidade da operação no tocante à instituição, a reputação, imagem, credibilidade, né? O que nós estamos vendo é que essas instituições financeiras agiram de maneira incorreta, inflando ativos, e correm o risco de ser liquidados, como o Banco Master foi liquidado. Então, operações estão em curso, e na medida que a dificuldade financeira de captação da instituição financeira se vê bem presente, ela acaba realmente sendo alvo de um ataque especulativo e pode ser liquidada sim, né? É o que está acontecendo nesse momento. Portanto, o investidor deve tomar cuidado, conhecer bem o produto financeiro e a reputação da instituição financeira na qual ele está investindo, para que ele não tenha nenhum problema com relação aos seus investimentos. Então, é um dever de casa
fazer essa questão e lembrando, quanto maior o retorno, maior o risco. Portanto, quando se oferece um CDB de 140%, tem que ficar realmente preocupado e o investidor tem que olhar exatamente o tamanho do risco que ele está correndo.